Estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha já sabe que o Cidadania é exibido em uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e também a TCM. Nós somos exibidos no canal 23.2 da grade da TCM e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. O Cidadania é um programa que busca levar até você informação sobre os mais variados assuntos, temas sociais, temas jurídicos, e hoje nós vamos falar de um tema bastante importante que tem a ver com direitos políticos e também com a democracia. Não é, Adalto? Pois é, Joyce. Mais uma vez estamos aqui, no programa nosso semanal, aqui do programa Cidadania, e nada mais justo e bom esclarecedor, na verdade, trazer um tema que, na verdade, se avizinha aí, está batendo nas nossas portas, que é o direito eleitoral, né? E hoje nós trouxemos Luiz Sérgio, que vai trazer esses esclarecimentos, principalmente que diz respeito ao início, questão de título de eleitor, desincompatibilização e todo o procedimento atinente ao período eleitoral. E hoje para nós é uma felicidade recebê-lo, trazendo todo esclarecimento ao nosso telespectador. Pois é, Adalto, como você já disse, as eleições deste ano já estão se aproximando e é preciso ficar atento aos prazos, você que é eleitor, ficar atento aos prazos, para emitir o seu título, se você já tem acima de 16 anos, para mudar de repente o seu domicílio, e para você que planeja se candidatar também tem prazo para você. Então, o tema de hoje é bastante pertinente, porque é o que a gente sempre diz aqui, Adalto? A gente busca levar informação para que as pessoas possam exercer seus direitos, ficar ciente também dos seus deveres enquanto cidadão. E para você também que nos acompanha, sabe que nós temos o nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania, e através dele você pode deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio e também sua sugestão de tema para os nossos próximos programas. Lembro ainda que temos também o nosso canal no YouTube. Acesse lá a TV Câmara Mossoró e acompanhe essa edição e também as edições anteriores do nosso Cidadania. Bom, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado que já está aqui nos nossos estúdios, falando um pouco sobre as eleições municipais de 2024. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania e agora no segundo bloco nós vamos conversar com Luiz Sérgio, que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral aqui em Mossoró e veio conversar conosco, bater um papo, esclarecer acerca do processo eleitoral que está ocorrendo nesse ano. Luiz Sérgio, inicialmente, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. A gente conversava aqui nos bastidores que ano eleitoral é um ano complicado, para os servidores da Justiça Eleitoral, é um ano atípico, é um ano de muito trabalho, então obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco. Olá, Joyce. Olá, Adalto. Queria inicialmente agradecer o convite de mais uma vez participar aqui do programa na TV Câmara. É sempre uma satisfação poder contribuir um pouco com temas ligados ao direito eleitoral. Faço isso com prazer e agradeço o convite de vir aqui para a gente conversar sobre esses temas tão palpitantes em ano eleitoral. E para iniciar exatamente essa conversa, Luiz Sérgio, vamos
trabalhar ali do iniciozinho. Quando eu preciso, a primeira vez, vou entrar no mundo da votação, né? Quando eu vou entrar como eleitor, na verdade. No que diz respeito ao título de eleitor, quais os procedimentos que devem ser adotados, documentações, prazos? Olha, o alistamento eleitoral, né, o título de eleitor, ele passa a ser obrigatório na vida do cidadão a partir dos 18 anos de idade, né, desde que ele seja alfabetizado. Só que a própria legislação, a nível constitucional, ela prevê a possibilidade do voto facultativo a partir dos 16 anos. E o TSE alargou isso agora para o jovem, a partir dos 15 anos, já pode adiantar o seu título. Né, o TSE já adiantou, já publicou resolução nesse sentido, que o jovem, ainda com 15 anos, ele pode se antecipar, retirar o seu título, desde que, claro, ele complete os 16 até o dia 6 de outubro desse ano. Então, o jovem de 15 anos já pode, nessa época, tirar seu título, embora só complete os 16 até 6 de outubro, né? Em setembro ou 6 de outubro. Né? Então, ele tem até essa data para completar os 16, aí ele pode tirar seu título. E para tirar o título, se ele ainda for um adolescente, né, não for maior de idade ainda, basta ele levar um documento de identificação, o RG comum, levar sempre acompanhado de uma xerox, original com xerox, e um comprovante de residência aqui em Mossoró, original com xerox. Só basta isso. Quando ele já tem 18 anos, está no ano que ele completa 19 anos, aí a gente tem, se for do sexo masculino, a gente tem que acrescentar aí o certificado de alistamento militar. Então ele tem que passar primeiro pelo exército para depois tirar o título. Já o pessoal do sexo feminino não tem essa obrigatoriedade, independentemente da idade, sempre se apresentar com identidade e comprovante de residência, originais e xerox. Aqui em Mossoró, nós funcionamos com um ponto de atendimento no TRE, no Fórum Eleitoral ali na Abolição 2, sempre de segunda a sexta, das 8 às 13 horas. Além desse atendimento, a gente também tem um ponto na Central do Cidadão do Centro, ali na Estação Shopping, que funciona das 13 até as 18 horas. Então nós temos esse atendimento presencial em Mossoró. Além disso, o eleitor hoje em dia, desde 2020, né, ele pode também dar entrada no pedido do seu título pela internet. Ele pode dar entrada pela internet. Aquele que não tem título ainda, ao pedir o seu título, ele faz todo o procedimento pela internet, protocola, e o sistema dá um prazo de 30 dias para ele comparecer presencialmente a fim de ser coletada a sua biometria. Né? Hoje em dia a gente coleta as biometrias dos 10 dedos das mãos e mais a fotografia do eleitor. Então ele tem 30 dias após o encaminhamento pela internet. Aquele eleitor que já tem os dados biométricos coletados e quer apenas regularizar o título, transferir, mudar o local de votação, esse aí faz tudo pela internet do início ao fim, não precisa nem ir lá. Então é uma novidade que veio com a pandemia em 2020 e permaneceu e está consolidada hoje. É interessante que assim, é o que parece assim, em relação aos prazos, mas assim, havia muita dúvida no que diz respeito ao adolescente. Porque diz, mas eu não tenho ainda os 16 anos, então eu posso fazer meu título? Então isso é exatamente, ele traz e esclarece ao nosso telespectador que se ele completa realmente os 16 anos no momento em que vai votar, então ele pode antecipar isso, obviamente através até da via online, né, que o estudo pode ser feito através de online, e tão somente para a parte de biometria é que deve ir ao cartório eleitoral e, obviamente, fazer a sua biometria. E eu lembro aqui o prazo, né? Eu não falei do prazo ainda, mas o prazo para ele fazer isso é dia 8 de maio. Para todo e qualquer eleitor nível de Brasil, tirar o título, transferir, mudar o local de votação é dia 8 de maio. Então, o adolescente que deixar passar esse prazo e deixar para comparecer somente quando ele completar 16 lá em junho, ele não consegue mais. Então, é importante que ele vá até antes do dia 8 de maio, com 15 anos ainda, e já retire o seu título. Isso é importante, isso está nas mensagens que a gente transmite ao eleitorado. O TSE tem feito propaganda em nível nacional, justamente para evitar que esse adolescente passe batido, entre aspas, e quando for tirar seu título, o prazo já tenha encerrado. Então a gente está fazendo uma campanha de divulgação muito grande, né, em rede nacional, pelos TSE, né, no Brasil todo, para que o eleitor realmente jovem compareça agora, no início do ano, até o dia 8 de maio. Então, só para a gente enfatizar, né, Adalto, e para as pessoas não esquecerem, para tirar o título, numa linguagem bem popular, para aquele adolescente que quer tirar o seu título, o prazo já está aberto e finaliza dia 8 de maio. Isso. E ele, então, pode ir presencialmente, fazer todas as etapas presencialmente, né, no TRE, ou ele pode também adiantar, né, através do site e apenas coletar a sua biometria presencialmente, né? Isso. Uma ressalva importante é de que, para dar entrada pela internet, ele tem até 8 de abril, um mês antes do fim do prazo, justamente para que ele tenha 30 dias e se encerre no dia 8 de maio. Então, presencialmente, todo mundo até dia 8 de maio. Se for dar entrada pela internet, 8 de abril
para que até 8 de maio você compareça para coletar seus dados biométricos. Luiz Sérgio, você falou também que o TRE, ele está, né, de portas abertas das 8 às 13 horas. Para qualquer pessoa, por exemplo, se quiser mudar o domicílio eleitoral, se quer tirar uma dúvida, se quiser alguma declaração, se quiser ver qual a sua situação eleitoral, ela precisa ir ao TRE ou, como você falou, qualquer serviço está disponível de forma online? Olha, o nosso serviço online está bastante completo. Se o eleitor entrar na página do TSE, buscar o autoatendimento do eleitor, ele pode consultar a sua situação eleitoral, ele pode emitir as guias de multa, pagar por Pix. Ele praticamente faz tudo hoje em dia pela internet. Né? Claro que aquele, como eu falei, o alistamento de primeira via, aquele que vai tirar pela primeira vez, tem que coletar os dados biométricos. Mas tirando esse, todos os serviços hoje praticamente são acessáveis aí por meio da internet, do site do TSE. Ele dá entrada pelo TSE, vai lá na parte de regularização, transferência, mudar o local de votação, corrigir o nome no título que está errado. Muitos serviços lá são oferecidos no próprio canal do eleitor, no site do TSE. A gente já conversou até em outros programas, né, que a pandemia e toda essa tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, né? Só que a gente sabe que existem pessoas mais idosas, por exemplo, ou até pessoas que são analfabetas, né? Que elas não conseguem ter esse acesso facilitado através das tecnologias e preferem ir presencialmente. E aí eu pergunto, a pessoa que pretende ir ao TRE, ela precisa fazer algum tipo de agendamento ou é só chegar nesse horário em que vocês estão abertos? Não, a gente até pensou numa ideia de um agendamento, mas a gente não levou adiante. Então, até porque não é necessário. Quem está indo ao fórum eleitoral hoje, não está passando lá mais do que 10, 15, 20 minutos no máximo, porque já tem um movimentozinho maior devido à proximidade do final do prazo. Claro que, à medida que o tempo for passando, vai aumentando, porque infelizmente as pessoas só deixam para a última hora. Então, nos últimos dias, vai ser aquela loucura, né? Como sempre né? Gente, fila dobrando o quarteirão, fazendo uma volta no prédio, porque o pessoal só vai na última hora, né? Isso é uma triste realidade que a gente convive com ela. Inclusive, eu aproveito aqui a audiência do programa para convidar o eleitor a comparecer desde já. Não deixe para a última hora, porque na última hora os eleitores chegam a passar 3, 4, 5 horas na fila e não é no ar-condicionado, não. É no sol, na chuva, do lado de fora do prédio. Então é uma situação bastante complicada que todo ano a gente enfrenta, porque o eleitor ele insiste em deixar para a última hora. E olha que com o avanço do atendimento pela internet, isso até melhorou. Né? Nós temos aí um eleitor que passa 3, 4 horas na espera no último dia. Mas no tempo que não tinha internet, o eleitor chegava a passar 8 horas na fila. Então, então isso melhorou, mas a gente queria muito que o eleitor não deixasse para a última hora. Então, assim, fica aqui, né, aproveitando a audiência do programa, esse convite aqui ao eleitor para que ele não deixe para a última hora e procure regularizar sua pendência, sua situação o quanto antes. De qualquer sorte, né, como o Luiz Sérgio esclarece, só o fato do atendimento online ter surgido, então assim, isso já trouxe uma melhoria considerável em relação àquela pessoa que busca o cartório eleitoral, né? Obviamente, levando em consideração que não deve ir sempre no último dia, porque infelizmente isso acontece. Isso é uma praxe, infelizmente, dos nossos brasileiros. Mas, Luiz Sérgio, vamos lá. Em se tratando de ida, realmente, ou mesmo através de online, no que diz respeito ao domicílio eleitoral, por exemplo, como se deve se proceder para mudar o domicílio? Por exemplo, documentação, o que é necessário? Olha, a documentação é basicamente a mesma do alistamento. A gente sempre pede ao eleitor que compareça com um documento de identificação com foto, acompanhado de cópia, como também de um comprovante de residência com cópia. Né? Ele fornece isso para a gente faz a transferência de domicílio dele para cá. Inclusive, o nosso atendimento aqui não se resume apenas a Mossoró. Nós temos uma região de municípios aqui circunvizinhos que são abrangidos pela nossa atuação. E no caso são Tibau, Governador de Serra Rosado, Upanema, Baraúna e Serra do Mel. Então, para esses municípios, nós conseguimos fazer a transferência toda aqui em Mossoró, né, onde estão situados os cartórios eleitorais responsáveis por esses municípios. Caso o eleitor queira transferir para um município de outra área, por exemplo, eu quero transferir para Parnamirim, aí ele tem que buscar lá em Parnamirim esse serviço. Né? O eleitor sempre deve procurar o lugar para onde ele deseja se deslocar, né? Deslocar o seu domicílio. É claro que hoje em dia ele pode dar entrada pela internet. Se já for um eleitor com dados biométricos coletados, tiver fotografia e digitais dos dedos já armazenados no nosso sistema, basta ele dar a entrada aqui em Mossoró mesmo pela internet, para Parnamirim, nesse exemplo, Parnamirim faz a transferência, ele não tem nem que ir lá. Né? Isso aí é outra, né, conquista que a internet nos trouxe. Né? Mas o serviço online, né? Mas o serviço através da internet para facilitar.
E aí existe muita diferença, só uma observação que eu quero fazer no que diz respeito ao domicílio eleitoral e domicílio civil. Porque muitas vezes, porque eu me mudei de endereço, então eu tenho a obrigatoriedade de mudar também meu local de votação. Por exemplo, eu moro no interior tal e transferi para o interior tal. Hoje eu resido aqui, eu tenho essa obrigação de transferir também esse domicílio? Olha, na verdade, não existe essa obrigação. O TSE ele tem um entendimento formado de que o domicílio eleitoral pode ser plural, o eleitor pode ter mais de um à sua disposição, ele só tem que escolher um deles. Né? Então ele pode ter diferentes domicílios, um civil e outro eleitoral. Até porque se entende hoje que o eleitor ele tem que demonstrar algum vínculo com o município, mas ele tem que ter um vínculo. Né? Mas esse vínculo que ele deve ter com o município é muito abrangente. Pode ser um vínculo laboral, né? Pode ser um vínculo estudantil, pode ser um vínculo patrimonial. O fato de eu possuir uma propriedade, um terreno que vale muito lá em Governador do Cerro Rosado, é uma justificativa para eu desejar o desenvolvimento do município. Meu terreno vai se valorizar. Então, o TSE entende que há vários critérios que permitem essa aferição do vínculo que você tem com o município. O que é que o TSE veda? É aquele eleitor que, no dia da eleição, vai até um município, só votar em alguém e, em seguida, dar as costas e, durante os 4 anos, não importa o que aconteça lá. Então, isso é que há uma preocupação nesse sentido. E geralmente isso acontece quando a pessoa quer votar em algum parente seu, né? É aquela votação naquele cunhado, naquele amigo do vizinho que pediu para ele votar lá no interior de Alexandria, por exemplo. Aí ele vai lá em Alexandria no dia da eleição, vota, dá as costas, vem para cá e não importa o que aconteça lá nos 4 anos. Então, esse é um crime eleitoral, inclusive. Buscar transferir o domicílio eleitoral sem demonstrar qualquer vínculo com o município. É um crime de difícil fiscalização, mas nos municípios pequenos nós temos uma atuação bastante incisiva dos juízes eleitorais tentando coibir essa prática. Em alguns municípios, nós chegamos a um ponto de termos mais eleitores do que habitantes. O que, em tese, é até permitido, dado essa possibilidade abrangente do domicílio eleitoral, que um município tenha mais eleitores do que habitantes. É possível, Só que isso aí, pelo menos, constitui um indício de que merece uma apuração. É por isso que em muitos municípios são feitas revisões eleitorais, recadastramentos eleitorais, para tentar baixar o número de eleitores, para que justamente não aconteça isso. O eleitor que vai só votar, dá as costas e não importa para ele o que aconteça nesses 4 anos. Bom, Adalto, Luiz Sérgio, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente continua conversando sobre as eleições de 2024. A gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH,
não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando com Luiz Sérgio, que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, e estávamos falando, no bloco anterior, um pouco sobre prazos, emissão do título de eleitor, e agora eu queria tocar num ponto, Luiz Sérgio, relacionado aos pretensos candidatos, que é uma palavrinha que eu acredito que a maioria das pessoas já tem escutado, mas talvez não saibam o significado, que é a desincompatibilização. O que ela significa e qual o prazo para o candidato se desincompatibilizar? Olha, a desincompatibilização, embora tenha esse nome bonito, pomposo e longo, é algo muito simples e fácil de ser compreendido. Nada mais é do que a necessidade de que aquele servidor público, lato sensu, servidor público em geral, ele se afaste para poder concorrer a um cargo eletivo. Então, somente isso. Ou seja, ele já ocupa uma função pública e dela precisa se afastar para poder lançar seu nome como candidato. E aí a legislação prevê diferentes prazos a depender do cargo que ele almeja. Então nós temos prazos de 6 meses antes, ele tem que se afastar do cargo, e esses 6 meses já vão se vencer agora no início de abril. Em abril vai marcar o período de 6 meses antes da eleição. Então todo mundo que deixar seus cargos agora em 6 de abril, você já sabe que é porque tem pretensão eleitoral, Então nós temos outros cargos cujos prazos são de 4 meses e de 3 meses. Aquele servidor público comum, que não tem funções de direção, ele se impõe a ele 3 meses antes. O servidor público comum, que é a maior parte dos casos. Ele deve se afastar 3 meses antes da eleição, que no caso é 6 de julho. Então ele tem aí 3 meses em que eles têm que estar afastados do cargo. Alguns casos são 4 meses antes, alguns casos são 6 meses antes. Um caso muito que a gente vê sempre, é secretário municipal que vai se afastar para disputar uma vaga na Câmara. Aí são 6 meses, já é agora no começo de abril. Nós temos aí 6 meses até a eleição. Então, no site do TSE nós temos uma tabela onde estão listados muitos cargos públicos e os prazos de desincompatibilização para vereador e para prefeito, que são os cargos eletivos na disputa deste ano. Então basta consultar essa tabela, está lá no site, tem muitos cargos, não tem por que decorar essa tabela, muito cargo público, então tem lá, você veja qual é o cargo que você quer disputar, vereador ou prefeito, e veja qual cargo que você ocupa e quanto tempo você tem que se afastar para poder se candidatar. Então, é um assunto que diz respeito a quem já é servidor público. Aquele que é do ramo privado, autônomo, não tem que se preocupar com isso. O seu processo de investidura política então somente buscar um partido, se filiar, tem um prazo para isso, ele tem que estar afiliado a um partido, ter seu nome escolhido em convenção partidária, o partido efetuar o registro de sua candidatura e em seguida ele lançar seu nome aí no período de campanha eleitoral. E obviamente é uma coisa que tem que se ter bem atenção, o candidato tem que ter bem atenção para evitar até um problema posterior, no que diz respeito no momento de votação, e no pouco desse tipo. Se ele vacilar e não se afastar no prazo, ele incorre numa inelegibilidade. Ele fica inelegível para o cargo. Então o secretário aí que vacilar, o secretário municipal que deseja ser vereador, se ele vacilar aí 1, 2 dias, passou do prazo, se afasta, já era, já está inelegível por ter trabalhado 1 dia, 2 dias a mais sem poder. Então, assim, já que ele iria lançar candidatura. Então, ele já fica inelegível. Algo que vai ser aferido lá no momento em que o partido encaminhar os nomes dos candidatos. Lá em agosto, mais na frente, a gente vai ver cada nome e vai olhar quando foi que se afastou da função. Mas existe alguma exceção a essa regra? Existe algum cargo para o qual não é necessário se desincompatibilizar? Olha,
Os militares, eles têm um sistema especial. Eu digo assim, por exemplo, para o cargo de vereador, por exemplo, o vereador que ele deseja se reeleger, precisa se desincompatibilizar? Não. Esse aí não. Esse aí ele permanece no exercício do mandato normal e se candidata a sua reeleição para o quadriênio seguinte. Então, esse aí não. O vereador não se afasta. Não certo? precisa, né? Não precisa. E aproveitando aqui, eu acho que não, esse termo, Luiz, a gente não vê com frequência. Quando você se fala, por exemplo, em candidaturas, e você vai além e fala de candidaturas coletivas. Eu, por exemplo, assim, apesar de ter uma atuação, eu acho que talvez seja uma coisa que é mais recente, né? Uma coisa talvez não se pratica, talvez com frequência. Mas, por exemplo, o que são essas candidaturas coletivas? E, assim, qual a finalidade, qual a ideia da candidatura coletiva? Olha, esse fenômeno, vamos chamar assim, surgiu de 2020 para cá. A Justiça Eleitoral começou a se debruçar sobre esses casos que surgiram. Isso vem com a ideia da internet, né, com o advento da internet, das redes sociais, onde tudo se compartilha. Né, então veio a indagação, por que não se compartilhar um mandato? Né? E aí grupos sociais, pessoas ligadas por movimentos, começaram a surgir essa ideia começaram a levantar essa ideia de vamos propor um nome que vai representar a nossa causa. E essa pessoa ocupará um mandato coletivo. Aí vamos lá. Do ponto de vista da legislação, a legislação não tem qualquer sinalização nesse sentido. Ou seja, ela não prevê, mas também não proíbe. Né? Então, o que é que você pode concluir? Que essa história da candidatura coletiva, ela constitui um acerto informal. Para convencer o eleitorado que você quer atingir, você pode até dizer que o mandato é compartilhado e que a decisão daquele parlamentar a ser levada quando ele ocupar o mandato seja coletiva, mas na prática, no dia a dia, do ponto de vista institucional, ele tem liberdade para votar consoante sua consciência. Ele não fica vinculado ao que esse grupo decidir para que ele faça no plenário. Então, assim, é um fenômeno social que tem surgido. A legislação não prevê, como eu falei, também não proíbe. Então, assim, nada impede que você lance, faça chegar ao eleitorado essa mensagem de que, olha, eu vou representar aqui um grupo. Eu, fulano, Beltrano, desempenharemos um mandato coletivo, mas eu serei o representante. Agora, para a lei, para a instituição, só o fulano é o vereador. Né? Foi ele que... Então, não importa se... É como eu falei, tudo é resultante de um acerto informal dele com o grupo que ele diz representar. Né? A questão que chegou ao TSE sobre isso, e que o TSE autorizou, foi a possibilidade de você colocar na urna o nome do movimento. Então, Cicrano do grupo tal, na urna. Não tem os apelidos? Fulano do, sei lá, fulano de não sei quem, né? No interior tem muito isso. Então, assim, nada impede de você mudar. Cicrano, fulano, do grupo X. Desde que caiba em 30 caracteres da urna, o TSE liberou para que ele usasse essa alcunha que o liga a um grupo coletivo. Então o TSE está autorizado, por resolução, de que a pessoa possa levar o nome do grupo para a urna, inclusive. Ou seja, deixando claro para o eleitor que aquela pessoa ali se propõe a desempenhar um mandato coletivo. Embora, é bom que seja frisado isso, ele não tem a obrigação de obedecer, durante o seu mandato, ao que o grupo deliberar. Isso. Em termo prático, Luiz Sérgio, até para a gente entender um pouco melhor, e aí você levou muito para essa questão dos movimentos sociais. Eu quero um grupo que eu monto aqui, que eu tenho um representante, e que se essa candidatura, ela seria de forma coletiva. Mas, por exemplo, muitas das vezes, Joyce e Luiz, as pessoas pensam, e eu particularmente, imaginar também, que montasse uma candidatura coletiva, por exemplo, juntar eu, Sérgio, e juntar Joyce, formarmos um grupo e trabalharmos durante as eleições, passando ao povo, na verdade, que nós formamos aquele grupo coletivo, pretendendo, obviamente, representar o povo. Certo? Então, assim, eu acreditava, dentro dessa ótica, que existia esse grupo, tanto é que você menciona, quando no momento da urna, você pode colocar o nome do grupo. Grupo em prol, o grupo de fulano de tal, porque passa a ser conhecido. Agora, nós teríamos mais ou menos algumas cabeças que representavam aquele grupo coletivo. Obviamente, o titular é que ele teria toda a representatividade, não só a nível da Câmara, que eu estou falando às vezes de vereador, né, como também perante o povo. Tanto é que na hora da votação vai ter o número do candidato, apesar de ter um nome diferente. Aí, assim, eu acreditava que girava muito em torno disso, de a gente poder formar um grupo. Por exemplo, eu e meu irmão somos políticos,
mas só eu quero me lançar. Luiz Sérgio é meu irmão, disse, Luiz Sérgio, vamos formar uma candidatura coletiva para a gente representar, porque Luiz Sérgio tem sua representatividade em bairro tal, Adalto tem representatividade em bairro tal, mas Adalto é o candidato, é efetivo. Então, assim, eu acreditava muito que o coletivo, ele também caminhava em torno disso, né? E aí, é por isso que eu já ia partir para outra pergunta, se seria exatamente se eu poderia formar com meu irmão, por exemplo, meu parente. Eu tenho meu pai, eu tenho meu tio, eu tenho meu irmão, que nós formamos um grupo interior. Você vê muito isso, né? De famílias se juntarem em época eleitoral, aquele negócio deu. E, de repente, indicar uma pessoa, e dentro desse coletivo eu imaginava que também pudesse funcionar também dessa natureza, né? Que eu, Luiz Sérgio e Joyce, na cola de irmãos, ou parentes, ou amigos, a gente pudesse formar um grupo, né? Não há nada que impeça que grupos familiares divulguem essa ideia do mandato coletivo, né? Eles podem se reunir, fazer chegar a sua mensagem ao eleitorado de que aquela pessoa representa um grupo familiar. O que é preciso esclarecer é que essa pessoa, ela conquista uma vaga na Câmara. Ela é um voto na Câmara Municipal quando ela estiver no desempenho do mandato. E ela não fica vinculada ao que o grupo deliberar em seu nível privado interno, né? Então, do ponto de vista institucional, legal, é um voto como qualquer outro parlamentar. Okay. Né? Agora, há um acerto informal e uma promessa de campanha de respeitar as deliberações desse grupo familiar, um grupo, né, social, né? Então, por isso que é uma coisa interessante que vem com o advento da internet, né? A ideia do compartilhamento é muito interessante. Pois é, e puxando ainda essa questão da internet e das tecnologias que nós já citamos aqui, né? Apesar das redes sociais, né, contribuírem bastante, né, para as últimas eleições, a gente viu isso, né, a força dos internautas e das redes sociais, mas a propaganda, aquela propaganda que passa no rádio e na TV, elas são essenciais ainda, né? E aí eu gostaria de perguntar, Luiz Sérgio, quando começam as propagandas? Olha, a campanha eleitoral, né, que se deflagra com o início da propaganda eleitoral, ela começa no dia 16 de agosto. A partir daí, os candidatos estão liberados a pedir voto na rua e na internet. Embora a internet tenha tido um crescimento muito significativo, o peso dela tenha tido um crescimento muito significativo nas últimas eleições, a legislação ainda trata com muito mais cuidado a propaganda no rádio e na televisão. Que são ainda, vamos dizer assim, as propagandas com maior capilaridade, aquela que chega aos rincões mais distantes, sobretudo o rádio, né? Então o rádio ele chega mesmo em comunidades distantes, né, fazendo chegar a mensagem do candidato. Então a legislação ainda tem uma preocupação muito grande com o horário eleitoral da televisão e do rádio. A internet vem sendo cada vez mais regulamentada, né, dado o seu crescimento nos últimos anos, mas o horário da televisão e do rádio ele é tão especial que ele tem um prazo próprio. Ele não inicia no dia 16 de agosto. Ele inicia alguns dias após, no dia 30 de agosto, ele inicia e vai até o dia 3 de outubro, 3 dias antes da eleição. São aí 35 dias em que os candidatos terão aí espaços na televisão e no rádio, distribuídos de acordo aí com as bancadas na Câmara Federal. Cada um tem seu tempo, né? E aí se inicia uma nova fase da campanha, né? Nós temos a primeira fase que se inicia nas ruas e na internet, e no dia 30 se inicia o horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, muito disputado, geralmente com muita polêmica, supostas agressões, direito de resposta. Então, é uma tradição do nosso processo eleitoral, né? Que sempre acontece ali, né, nesses 35 dias durante o período de campanha. Pois é. Adalto, Luiz Sérgio, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna com o quarto e último bloco do Cidadania, conversando ainda sobre direito eleitoral e eleições 2024. É rapidinho, gente. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e
identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, conversando com Luiz Sérgio sobre as eleições 2024, né, Adalto? E agora vamos lá para o dia da votação. O que eu, como eleitor, vou sair da minha residência, o que eu devo portar a título de documentação para ir votar? É preciso, é obrigatório que o título eleitoral esteja, somente ele, ou pode ser através de outra documentação? Olha, na verdade, o título não é um documento obrigatório. Ele é até dispensável e também não é suficiente, porque ele tem que levar um documento de identificação com foto. O eleitor tem que ser identificado pelo seu documento com foto. Claro que, depois do advento aí da biometria, alguns juízes eleitorais têm flexibilizado a exigência do eleitor portar consigo o documento com foto. Basta que ele seja identificado pela digital. Só que muitas vezes a digital não é lida, né? Então, assim, a gente sempre recomenda ao eleitor que vá com o seu documento, porque se a digital não for lida e ele não tiver documento nenhum, como é que fica? Tem que voltar para buscar o documento, né? Então, assim, a gente sempre recomenda o que está na legislação, que é o eleitor deve portar consigo um documento oficial com sua fotografia, a fim de permitir sua verificação pelos mesários. O título do eleitor em si é dispensável. Se o eleitor sabe onde é que ele vota, o seu local, sua seção, vai diretamente para ela, com o seu documento, é identificado, não precisa do título. O título é só uma qualificação dele como cidadão, que naquele momento ali é dispensável, porque o mesário, o presidente de mesa, está com a lista de todo mundo que é eleitor naquela urna. Então, o eleitor ele pode não levar o título. Agora, o e-título, que é o título da internet, o título no celular, aí já é o documento oficial com foto. Se o eleitor tiver com seu e-título no celular, o e-título é um documento totalmente digital, completo, com a fotografia do eleitor, ele apresenta o celular e aí sim, ele está munido de um documento oficial com foto devidamente reconhecido. Então, o e-título é suficiente, ele não precisa levar também o RG, não. Se tiver no e-título, né, quem ainda não tem, é só baixar do site do TSE, baixa o e-título, tem lá umas perguntinhas para você responder, você responde, se bater tudo, o e-título é gerado no seu celular. Documento moderno, com sua fotografia, seus dados, e cada vez mais completo. Hoje em dia, o e-título permite que você envie justificativa de ausência. Então, se você no dia foi para Tibau, para a praia, Tibau é outro município, né? Você na praia, com o celular conectado à internet, você consegue enviar uma justificativa de ausência por estar fora do seu domicílio. Então, assim, o e-título traz essa tecnologia e o eleitor só consegue fazer isso pelo localizador do GPS do celular que identifica que ele está fora de Mossoró. Porque eu não posso, da minha casa aqui em Mossoró, enviar a justificativa de ausência. Porque ele reconhece que eu estou em Mossoró. Então, se eu estou em Mossoró, eu tenho a obrigação de votar. Agora, se eu saio do limite do município de Mossoró, ele reconhece e processa a justificativa de ausência. Então, é título cada vez mais completo. Inclusive, ele tem mapas de eu voto no colégio tal, não sei como chegar. O e-título faz aquele percurso, aquele que a gente é acostumado a ver no Google. Como se fosse o GPS. Exato, né? Ele vira à direita, vira à esquerda, ele desenha um mapa até o seu local de votação. O e-título. Interessante, né, Adalto? Mas uma dúvida recorrente das pessoas todo ano é o que pode e o que não pode no dia da eleição. O que pode fazer, o que não pode, o que pode levar para a urna. Olha, o dia da votação ele deve ser caracterizado, sobretudo, pelo silêncio e pela tranquilidade. Então, tudo aquilo que não tire a paz e que não tire o silêncio é permitido. Né? Então, o eleitor portar consigo adesivos aqui na sua vestimenta, dísticos, broches, não há problema algum dele revelar de modo silencioso a preferência eleitoral dele. Então,
ele não pode emanar propaganda sonora, né? Qualquer tipo de som, nem o do celular, porque pode caracterizar a boca de urna, né? Um toque de um candidato no celular pode caracterizar a boca de urna se for realizado no dia da votação. Então, como eu falei, a votação tem que ser marcada pelo silêncio e pela tranquilidade. O que é que ele não pode? Propaganda sonora, qualquer tipo de propaganda sonora, e formar aglomerações, sobretudo nas proximidades de locais de votação. Aglomerações com pessoas com a mesma cor de vestimenta, identificando claramente qual é a intenção daquela aglomeração. Então, essas pessoas também ficam sujeitas a serem presas em flagrante por crime de boca de urna, por estarem aí supostamente coagindo, forçando as pessoas a votarem, divulgando o nome numa época que não é permitido, né? Então, no dia da eleição, o eleitor, desde que ele faça a propaganda de modo individual e silencioso, ele pode ir à sua sessão ostentando ali a sua preferência, desde que o faça de modo silencioso e individual. Luiz Sérgio já até entrou um pouco no assunto, mas Luiz, no dia da votação, o eleitor não estando presente no seu domicílio, né, na sua cidade em que ele vota, como ele deve proceder? Olha, o modo tradicional é comparecer a um local de votação, onde esteja havendo votação, qualquer colégio, de qualquer município do Brasil, ele entra, preenche o formulário, entrega e fez ali, em qualquer sessão eleitoral, ele entregou um presidente de mesa, pegou o comprovante, ele fez ali a sua justificativa de ausência. Por estar, o motivo que é absorvido nesse ato é que ele está fora do seu domicílio no dia da votação. Ele tem que entregar isso fora do seu domicílio. Muitas vezes o eleitor vota na zona rural, aqui em Maísa, e está aqui em Mossoró, no centro, e quer fazer justificativa. Não é aceito, porque Maísa é Mossoró. Ele tem que ir para Maísa fazer o voto dele. Então, assim, o eleitor ele tem que estar fora do seu domicílio para que a justificativa possa vir a ser aceita, né? Essa é a maneira tradicional. E nós temos hoje, como eu falei, a do e-título, né? Bastante moderno, o eleitor de sua própria casa, da sua onde ele mora não, da casa onde ele está, no hotel onde ele está hospedado, celularzinho conectado à internet, ele consegue enviar a sua justificativa e o próprio localizador do celular identifica que ele está fora do seu domicílio, né? Então, nós temos a maneira tradicional e essa maneira mais moderna através do e-título. Ô Luiz, e por exemplo, mas aquele eleitor que está fora de sua cidade, do seu domicílio, por uma ocasião ou outra ele não teve como justificar naquele momento específico, ele ainda dispõe de prazo para se fazer? Isso. É importante dizer que o eleitor tem 60 dias após o dia da eleição para entregar uma justificativa por que ele não foi votar, né? Geralmente é um prazo que é aberto para eleitores que estão internados, doentes, né? Enfim, trabalhando embarcado, tem muito disso aqui em Mossoró. Um grupo de trabalhadores estava embarcado, trabalhando. Então, 60 dias para isso. Hoje em dia pode se encaminhar também através do e-título. Ele encaminha pelo e-título e chega num sistemazinho chamado Justifica para a gente avalia caso a caso. Nesse caso, a gente vai avaliar caso a caso, porque a justificativa do dia da eleição é automática. Enviou, processou, acatada. Entendeu? Essa que você está fora do domicílio. Passou essa do dia da eleição, nós temos aí 60 dias para você enviar. Mas aí cada uma vai ser analisada e vai ser verificado qual é o documento comprobatório que você está juntando. Eu não fui porque eu estava doente. Cadê o atestado médico? Tem que ter um atestado. Se não tiver, a justificativa fica indeferida, né? Então, assim, estava trabalhando embarcado. Cadê a declaração da empresa? Então, ele tem que anexar um comprovante daquilo que ele está alegando. Entendeu? É uma justificativa que é processada de modo individual, diferenciado, caso a caso. Diferente daquela que é em massa no dia da eleição, que o motivo é um só. Está fora do seu domicílio, entregou fora, já é uma prova de que estava fora, ou transmitiu pelo e-título, que também capta que você está fora. Então, por isso que não precisa passar por uma avaliação individual. Todas em massa são acatadas. E nesses casos específicos, não há que se falar em voto e trânsito, né? Não há que se falar, né? A nível municipal, né? E nível municipal a gente não tem essa figura, né? O voto em trânsito, ele existe na eleição geral, que é bem interessante, ele permite que, por exemplo, eu que voto em Caicó, mas já sei com antecedência que estarei em Mossoró, eu posso pedir uma transferência temporária só para esse ano, que é o voto em trânsito. Eu vou estar em Mossoró e aí sim eu posso votar. Se eu estiver dentro do mesmo estado, eu posso votar para todos os candidatos. Deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Se eu estiver em outro estado, ou seja, eu voto em Caicó, mas estou em Aracati, eu só posso votar para presidente da República. Porque nas urnas do Ceará não tem nem os dados dos candidatos daqui. Então somente por isso. Só tem um dado de quê? Daquele candidato da disputa presidencial. Aí ele pode votar em outro estado só para presidente.
Luiz Sérgio, a gente teria ainda outros questionamentos a fazer, né, Adalto? É um tema realmente tão interessante, instigante, né? E a gente teria ainda outras dúvidas, né, a tirar, só que em virtude do tempo não vai ser possível. A gente agradece mais uma vez, Luiz Sérgio, pela sua disponibilidade, né? Foi tão interessante, né? Luiz Sérgio já tá tudo guardadinho na caixinha dele, né? Ele fala tão simples, né? De tão fácil entendimento para quem assiste. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, como eu falei no início, é sempre uma satisfação poder contribuir com temas aí tão palpitantes em um ano eleitoral. Parabenizar vocês pela condução do programa e podem contar comigo sempre que precisarem. Ano eleitoral aí, muitas emoções ainda até a eleição, qualquer coisa a gente retorna aqui para esclarecer pontos aí do calendário eleitoral mais à frente. De igual forma, né, a gente disponibiliza a TV Câmara Mossoró para ao TRE, a Justiça Eleitoral, para caso vocês precisem, né, Adalto? Estaremos aqui à disposição e eu vou chamar então Adalto e Luiz Sérgio para juntos assistirmos o nosso colega, o professor Pietro Medeiros, que vai chegando com o quadro Dicas de Concursos para você que é concurseiro. E atenção que a Justiça Eleitoral também, né, está prestes aí a lançar seus editais. Então você que é concurseiro, fique ligado aí em mais um quadro Dicas de Concursos com o professor Pietro Medeiros. Olá, você que nos assiste, estamos aqui com o quadro O Povo Quer Saber na TV Câmara Mossoró, no programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje vamos falar de mais um tema muito importante relacionado ao direito de família. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas à união estável. Como eu vou comprovar que eu tenho união estável, seja com meu marido, seja com minha esposa? Como eu vou comprovar? Será que o fato de eu ter um filho com essa pessoa já comprova que eu tenho união estável? Será que se ela morrer, eu tenho um convívio aqui de 2, 3 anos, será que se essa pessoa falecer, eu vou ter direito à pensão por morte? Então, muitas dúvidas relacionadas a esse tema. A primeira coisa, para o vídeo também não ficar muito longo, né? A primeira coisa é relacionada à união estável. Você tem que ter em mente, se você quer comprovar de forma cabal ali que você tem a união estável, é fazendo um contrato ou uma escritura de união estável no cartório. Então você vai ao cartório com seu companheiro e lá vocês vão fazer um contrato ou escritura pública de união estável. E ali vão elencar várias situações, como por exemplo, o regime de bens. O regime de bens, em regra, a regra geral, é o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, a partir daquele momento ali, o que vocês adquirirem juntos, no final da união estável, eles serão divididos ali. Então, se eu tinha só uma moto, casei com alguém, a partir daquele momento, a moto não entraria, porque eu já tenho essa moto antes do contrato de união estável. Mas depois daquele contrato, eu adquiri casa, eu adquiri carro, terreno, então aqueles bens em comuns serão divididos por iguais. Então, no contrato, você pode até alterar esse regime, certo? Você pode até alterar. O que não altera é a questão de solteiro, de casado. Ali você não vai ser casado, ali você ainda continua como solteiro. Porém, você tem um regime, um contrato de união estável que vai reger várias situações. A primeira delas, os bens, por exemplo. Eu quero separar totalmente os bens de solteiro e a partir de agora também. Então você pode fazer isso, certo? Então, o documento que comprova cabalmente seria o contrato ou certidão ou escritura de união estável feita em cartório, tá bom? Aqui eu elenquei algumas situações que você poderá provar perante o INSS. Então, você procura o INSS através de algum benefício previdenciário. Então, alguns documentos o INSS vai pedir para você, certo? Para você comprovar a sua união estável. O que difere, aliás, de um processo judicial. No processo perante o Poder Judiciário, você vai poder comprovar também de outras formas. O INSS, ele tem algumas documentações que ele pede. Só que na justiça você poderá elencar outras provas. Então imagine que eu não tenho meu contrato
de união estável feito em cartório. Então você vai poder comprovar também, aqui eu coloquei, ó, por exemplo, seguro de vida, eu tenho um seguro de vida com aquela pessoa, eu tenho um plano de saúde com aquela pessoa também, eu tenho bens acumulados eu comprovo através de escrituras de compra e venda, de A e B compraram de outra pessoa e está lá o nome na escritura do casal, certo? Eu tenho a questão da pensão alimentícia, certo? Da pensão alimentícia também deferida em favor, por exemplo, o homem é casado com a mulher, então eles se separam e ali foi colocada uma pensão alimentícia através de um juiz. Então isso aí também comprova a união estável, certo? Alguns documentos aqui que comprovam perante o INSS: certidão de nascimento dos filhos havidos em comum, então eu tenho filhos em comum com aquela pessoa, na certidão já está registrado eu como pai, conta bancária em comum, declaração de imposto de renda, você coloca a pessoa como dependente, e aí eu já falei também escrituras de compra e venda de imóvel. Algo muito importante também, as testemunhas. Eu tenho testemunhas, eu tenho ali um porteiro de um prédio que, por exemplo, vai em juízo dizer, não, ali é um casal, eles moravam juntos no apartamento tal, né? Eu conheço bastante, são um casal, então isso aí influencia. Amigos em comuns, pessoas próximas que comprovem que ali é um casal. Outras formas de comprovar, eu coloquei aqui, que são as clássicas no Poder Judiciário. Então vamos lá. Fotos do casal em rede social, ou seja, o status do casal. Então eu entro lá no Facebook do casal, tem lá, bom dia meu marido, meu esposo, e está lá a foto do casal, tomando um café da manhã juntos, em viagens, em congressos, fazendo cursos juntos, trabalhando juntos na empresa comum do casal. Então isso aí também comprova. Movimentação bancária em contas em comum. Então ali vai comprovar que há uma assistência mútua do casal. Outras provas, como por exemplo, mensagens de WhatsApp, no condomínio. Imagine que no condomínio que essas pessoas moram, tem lá uma ficha, lá, um cadastro de moradores, que está lá há 2, 3 anos, aquelas pessoas morando ali, com o cadastro do veículo, né, do veículo que eles utilizam, tem lá veículo de Maria, veículo A, veículo de João, veículo B, cadastrado como moradores. Então tudo isso aí comprova a união estável, certo? Então, fazendo aqui um apanhado geral, o que prova de forma cabal é o contrato, certo? Feito em cartório. Se você não tem um contrato, e aí o direito ele vai admitir outras formas de você comprovar essa união estável, que eu falei aqui, por exemplo, conta bancária em comum, as questões das redes sociais, testemunhas, contas bancárias que comprovam ali uma assistência mútua, contas como, por exemplo, de plano de saúde, que tem o titular e o dependente. Enfim, são várias formas de você comprovar a união estável. O importante é você saber que ali, tecnicamente, você não vai dizer que é casado, certo? O seu estado civil, ele permanece lá solteiro, perante a lei civil, permanece solteiro, porém você tem aí uma convivência com outra pessoa que remete vários direitos iguais ao do casamento. E vários aqui eu já falei para vocês, tá bom? Então é muita coisa que a gente teria para falar sobre o assunto. As pessoas têm bastante dúvida. Então aqui é a oportunidade de esclarecer as dúvidas gerais aqui no nosso quadro O Povo Quer Saber, no programa Cidadania. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, deixem mais mensagens lá no nosso Instagram, @programa Cidadania, ou no meu também, @Pietro Medeiros, com 2 S no final. Deixe sua dúvida que a gente vai trazer para cá de uma forma bem simplificada e para que você possa entender. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais uma participação no Cidadania, e nós vamos agradecendo mais uma vez, Adalto, né, ao nosso entrevistado, e dizendo para as pessoas que nos acompanham que próxima semana tem mais, né?
Entrevistado, Joyce, professor. Na verdade, hoje nós tivemos não só esclarecimentos aqui de pontos atinentes a eleições, ao direito eleitoral especificamente, mas sobretudo aula, né? Na verdade, a gente diz aqui, enquanto entrevistador, você vai fazendo algumas perguntas e em alguns momentos você quer tirar dúvidas, literalmente, porque, na verdade, é agradável o papo aqui com o Luiz Sérgio. Flui bem, Luiz Sérgio tem bastante experiência no âmbito eleitoral. Então, para nós hoje, eu acho que foi realmente altamente gratificante e tenho certeza que o nosso telespectador aproveitou muito bem no que diz respeito às dúvidas atinentes à eleição e ao direito eleitoral. Para nós é uma alegria recebê-lo. Isso é assim que o Posse esteja aqui conosco novamente. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim. Nós convidamos você a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró, acompanhando a nossa programação. Próxima quinta-feira, 7 horas da noite, mais um programa inédito aqui na TV Câmara. Tchau!